todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Justificados, onde a gente está tratando alguns textos que pela graça de Deus, Deus tem falado conosco. Hoje eu quero tratar com você um texto que fala sobre Abraão. Sempre é muito interessante falar de Abraão, porque Abraão foi um pai da fé. A Bíblia de maneira nenhuma procura esconder os erros e os defeitos dos seus personagens. Com Abraão não é diferente. Abraão sim foi um grande homem de Deus, um homem que foi chamado de amigo de Deus, mas também teve os seus defeitos, seus erros. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção na história de Abraão é o Abraão como pai, a paternidade de Abraão. Um texto de Gênesis capítulo 21, versículo 14 diz o seguinte: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre da água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Queridos, estava analisando esse texto, como é interessante o ensinamento do pai para o seu filho. Como é importante os pais deixar um legado para os seus filhos. Todos nós sabemos que existe uma tensão até nos dias de hoje entre os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Você sabe que nessa ocasião aqui foi pedido por Sara que Abraão despedisse o seu filho Ismael, porque houve uma situação muito complicada entre Agar, Ismael, e Sara e Isaac. A Bíblia vai nos informar que Ismael, quando completou seus 13 anos, foi circuncidado. Quando ele completou 14 anos, nasceu Isaac. E quando Isaac completou 5 anos, Isaac foi desmamado. E Abraão deu uma festa muito linda, muito maravilhosa. O filho da promessa havia desmamado, Então Abraão fez uma festa maravilhosa e isso gerou uma situação muito desconfortável. Segundo historiadores, Ismael, que já tinha 18 anos, Isaac tinha apenas 5 anos, Ismael zombava muito. E diz a história que Sara chegou a presenciar uma cena onde Ismael apontava um arco e flecha para o seu filho Isaac. Por isso esse pedido dela de despedir Ismael e Isaac, porque aquela convivência poderia terminar numa tragédia. E Sara pede a Abraão, e Abraão não aceitou isso de maneira nenhuma. Como pai que era, ele se recusou a mandar Ismael embora, porque isso não era uma coisa que deveria ser feita. Até que Deus falou com Abraão. E Abraão sempre foi muito obediente a Deus, e ele cumpriu o que Deus pediu, ele fez. Despediu, deu água, deu pão a Agar e Ismael e os despediu. E eles saíram errantes pelo deserto, com aquele pão, com aquela água, a mãe e o seu filho, e caminharam muito. E chegou a um certo lugar, acabou a água, acabou o pão, eles estavam no meio do deserto, o desespero toma conta de Agar, a mãe do menino. Ela larga o menino, no desespero, pois o seu filho estava ali morrendo, já as providências tinham acabado, não tinha pão, não tinha água, não tinha mais nada.
ela não querendo ver o seu filho morrer, porque é a pior dor para uma mãe ver o seu filho morrendo, principalmente de fome, ela abandona ali o seu filho e sai desesperada. E no meio desse todo esse desespero vem à tona aquilo de mais importante que Abraão plantou em Ismael, que é saber o quanto é importante ter um relacionamento com Deus. Você sabe que no Oriente Médio a responsabilidade é inteiramente do pai, de alfabetizar, de ensinar o menino no caminho de Deus, e Abraão fez isso com maestria. Perceba que nesse momento aqui, né, que é um momento de desespero, tem gente que olha para esse texto e diz: nossa, mas Abraão deu pão e água só para o menino ir embora. Não, Abraão deu muito mais para ele. Abraão ensinou ele a temer a Deus. Abraão ensinou a ele que existe um Deus no céu todo-poderoso que ouve a oração desesperada dos seus filhos. E olha que legado maravilhoso, quando esse menino estava mais precisando, quando ele estava lá na pior, ele começou a clamar e buscar a Deus, e a Bíblia diz que o anjo veio e falou: Agar, Agar, Deus ouviu a voz do menino. Olha que impressionante, Deus ouviu a voz do menino. Quem ensinou ele a orar? Quem ensinou ele a temer a Deus? Quem ensinou a ele que no meio do deserto, no meio da desesperança, no meio da sequidão, porque deserto representa tudo isso, quem ensinou esse menino que no meio de tudo isso existe um Deus que está olhando pelos seus? Hoje eu vejo que muitos pais estão preocupados apenas em querer que os seus filhos sejam grandes nomes, ensinar os seus filhos a ter riquezas, poder, status, e muitos pais têm falhado em ensinar coisas tão maravilhosas como orar e ter um relacionamento com Deus. Eu convivo com muitos jovens, né? Eu tenho sobre minha liderança alguns jovens, e muitos deles eu percebo que eles não sabem lidar com crises. São jovens fracos que não têm conhecimento nenhum sobre a vida. E aí, quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, eles se desesperam, vão para os antidepressivos, querem se suicidar, querem acabar com a vida porque acham que não tem mais jeito. Por quê? Porque muitos pais estão falhando em ensinar o seu filho a orar, a ter um relacionamento com Deus. Olha que maravilha, que interessante entender que a última palavra vem de Deus. Naquele momento de extrema necessidade, de estar ali naquele deserto onde nada nasce, onde não tem água, não tem nada, ele dobrar o seu joelho, né? Ao invés de se desesperar e querer se suicidar, morrer ou acabar com a vida dele, ele para e pensa, dobra o seu joelho e começa a clamar a Deus. E olha o que acontece na vida dessa pessoa que está naquela sequidão. Ei, você que está me ouvindo aí pela net, talvez você está desesperado, está vivendo uma sequidão. Você não sabe o que fazer. Você perdeu todas as suas chances, todo o teu conhecimento, todo o teu estudo, tudo que você tinha não serve para nada. Você está num deserto, numa sequidão. Escute o que eu vou te dizer. Faça como Ismael. Dobre o teu joelho, busque a Deus. Porque mesmo no meio do deserto, Deus pode fazer jorrar água para satisfazer, para poder te socorrer no meio desse desespero. Busque a Deus. Deus é a solução para os teus problemas. Talvez você pare e pense, mas não dá, eu não consigo. Consegue. No meio de uma sequidão como aquela, no meio da morte que estava Ismael, Deus ouviu a oração dele, e no meio desse quadro de desespero, Deus faz jorrar água no meio do deserto e fez dele uma grande nação. Deus fará isso por você também. E atenção, pais, o maior legado que você pode deixar para o teu filho é como Abraão, que
Ensine ele a ter relacionamento com Deus. Ensine ele a orar. Porque por mais difícil que esteja a situação, por mais complicada que a vida se torne, aquele que sabe dobrar o joelho e orar consegue se sobressair de todas elas. Amém? Deus abençoe justificados.